Você já se sentiu no limite sem forças para continuar? Já perguntou a Deus: por que eu estou passando por isso? A verdade é que o sofrimento pode parecer injusto e sem sentido, mas o que você precisa saber é que Deus nunca permite um processo sem um propósito. No vídeo de hoje você vai descobrir por que certas dores fazem parte do plano de Deus para a sua vida e como suportar o processo até a promoção. Fique comigo até o final, porque essa palavra pode mudar completamente sua visão sobre o que você está enfrentando. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo agora. O sofrimento não é o fim, é o caminho para o seu propósito. Quando enfrentamos dificuldades, a primeira coisa que perguntamos é: por que Deus permitiu isso? Muitas vezes, olhamos para o sofrimento como algo injusto, sem sentido e que só nos causa dor. Mas a verdade é que nenhum processo acontece sem um propósito. Se você sente que está no meio de um sofrimento intenso, saiba disso. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo processo da dor. Se você olhar para a Bíblia, verá que ninguém cumpriu seu propósito sem antes passar por um processo difícil. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi preso injustamente, mas tudo isso o levou ao governo do Egito. Davi foi ungido rei, mas antes de assumir o trono, precisou fugir de Saul e viver anos de perseguição. Jesus, antes de ressuscitar e vencer a morte, passou pela cruz. Isso nos ensina que a dor não é o fim, é o caminho para o propósito. Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está passando por um momento difícil, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te moldando para algo maior. O sofrimento te prepara para o que Deus quer fazer. Muitas vezes, queremos receber as bênçãos de Deus sem passar pelo processo necessário para sustentá-las. Deus sabia que José seria governador, mas antes ele precisou aprender a ser servo. Deus sabia que Davi seria rei, mas antes ele precisou aprender a confiar nele em meio às perseguições. Se Deus permitiu que você entrasse nesse processo, é porque Ele está te fortalecendo para o futuro que já preparou para você. Como? Enxergar propósito no meio da dor. Se você está passando por um sofrimento e sente que não aguenta mais, pare e pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar nesse momento? Estou confiando no processo ou resistindo a ele? Será que Deus está me preparando para algo maior e eu não percebi? Tiago 1:2-3 nos lembra: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, o que você está enfrentando hoje está te tornando mais forte para o que Deus tem para você amanhã. O sofrimento que você enfrenta hoje vai se transformar no testemunho de amanhã. Se você sente que não aguenta mais, lembre-se, o processo não é para te destruir, mas para te preparar. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito maior. Essa fase difícil vai passar, e quando passar, você estará pronto para viver o que Deus tem para você. Agora que entendemos isso, vamos descobrir como o sofrimento nos ensina a confiar completamente em Deus. O sofrimento nos ensina a confiar completamente em Deus. Quando passamos por momentos difíceis, nossa primeira reação muitas vezes é tentar resolver tudo sozinhos. Queremos entender o motivo da dor, encontrar uma solução rápida e sair do sofrimento o mais rápido possível. Mas existe algo poderoso que Deus quer nos ensinar no meio da dor: a dependência total dele. Muitas vezes, só aprendemos a confiar em Deus quando todas as outras saídas desaparecem. Se você está enfrentando um momento difícil, Deus pode estar te ensinando a confiar nele como nunca antes. 1. O sofrimento nos leva para o lugar de dependência total. Deus permite processos difíceis porque Ele quer que aprendamos a confiar nele em todas as circunstâncias. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele passou por muitas tribulações, mas veja o que ele escreveu em 2 Coríntios 1:9.
tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Isso significa que o sofrimento ensina a confiar não na nossa força, mas no poder de Deus. Se Deus permitiu esse processo na sua vida, talvez seja porque Ele quer que você pare de confiar apenas em si mesmo e aprenda a confiar totalmente nele. 2. A esperança está em Deus, não nas circunstâncias. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas pessoas, no dinheiro, nos recursos ou nas nossas próprias habilidades. Mas quando essas coisas falham, entramos em desespero. O sofrimento nos ensina que nossa esperança precisa estar em Deus e não em coisas passageiras. Salmos 62:5 nos lembra: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Isso significa que se você tem colocado sua confiança em algo que não é Deus, o processo pode estar te ensinando a mudar isso. Como confiar em Deus no meio do sofrimento? Se você sente que está enfrentando algo insuportável, comece a praticar essas verdades. Pare de lutar sozinho e entregue suas preocupações a Deus em oração. Lembre-se de todas as vezes que Ele já te livrou no passado. Declare diariamente que sua esperança está em Deus e não nas circunstâncias. Leia e medite em versículos que fortalecem sua confiança no Senhor. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que você não precisa entender tudo, só precisa confiar que Deus está no controle. O sofrimento não é para te derrubar, mas para te ensinar a confiar. Se você sente que não aguenta mais, pare de lutar sozinho e entregue essa batalha a Deus. Coloque sua esperança em Deus e não nas circunstâncias. Confie que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Agora que entendemos isso, vamos ver como Deus usa o sofrimento para nos moldar e nos transformar em pessoas melhores. O sofrimento nos molda e nos transforma em pessoas melhores. Ninguém gosta de passar por dor, dificuldades e desafios, mas a verdade é que os momentos difíceis são os que mais nos fazem crescer. Se você olhar para a sua vida, perceberá que as fases mais difíceis foram aquelas que mais te ensinaram e te fortaleceram. O sofrimento, quando vivido com fé, não nos destrói, ele nos aperfeiçoa. O fogo da provação purifica a nossa vida. A Bíblia compara nosso crescimento espiritual ao refinamento do ouro. Pedro 1:7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro é purificado no fogo, e nós também. Deus permite certas dificuldades para remover de nós tudo aquilo que nos impede de crescer. O sofrimento nos ensina paciência, nos ensina a perdoar e ter mais compaixão pelos outros. Nos ensina a valorizar o que realmente importa. Se você está passando por um processo difícil, talvez Deus esteja refinando sua fé e te tornando uma pessoa mais forte. As provações produzem perseverança. Muitas pessoas querem uma fé forte, mas não querem passar pelos processos que fortalecem a fé. Romanos 5:3-4 nos ensina: a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ou seja, o sofrimento nos ensina a perseverar e a desenvolver uma fé inabalável. Se tudo fosse fácil, nós nunca aprenderíamos a resistir. Mas cada desafio superado nos prepara para algo maior. O sofrimento nos ensina a ter um coração mais humilde e dependente de Deus. Quando tudo vai bem, corremos o risco de nos tornar orgulhosos e achar que não precisamos mais de Deus. Mas o sofrimento nos lembra que somos totalmente dependentes dele. Foi isso que Paulo aprendeu quando passou por dificuldades. Ele disse em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando nos sentimos fracos, Deus se manifesta com ainda mais poder em nossas vidas. O sofrimento não é castigo. Ele é preparação para o que está por vir. Se você sente que sua luta não tem fim, lembre-se,
O fogo da provação está te purificando e te tornando mais forte. Cada dificuldade está gerando em você uma fé mais madura. Se Deus permitiu esse processo, é porque Ele está te preparando para algo maior. Agora que entendemos isso, vamos ver como o sofrimento não apenas nos transforma, mas também nos aproxima mais de Deus. O sofrimento nos aproxima mais de Deus. Muitas pessoas vivem uma fé superficial até o dia em que enfrentam uma grande luta. É nesses momentos que percebemos o quanto precisamos de Deus e o quanto somos dependentes dele. O sofrimento tem um propósito poderoso: nos levar para mais perto do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, talvez Deus esteja te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Nos momentos de dor, buscamos a Deus como nunca antes. Muitas vezes, quando tudo vai bem, nos distraímos e nos afastamos de Deus sem perceber. Mas quando enfrentamos dificuldades, nos voltamos para Ele com todo o coração. Veja o que está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus está mais próximo de você agora do que nunca. Se a dor te fez buscar mais a Deus, então já valeu a pena, porque nada é mais importante do que um relacionamento profundo com Ele. 2. O sofrimento nos ensina a depender da presença de Deus. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, mas aprendeu um segredo poderoso. Ele escreveu em Filipenses 4:11-13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu que a verdadeira força vem da comunhão com Deus, não das circunstâncias. Se você está enfrentando um momento difícil, Deus quer que você aprenda a depender dele e encontrar forças na presença dele. 3. O sofrimento nos ensina a orar com mais profundidade. Muitas pessoas só fazem orações rápidas no dia a dia, mas quando a dor vem, aprendem a orar de verdade. Tiago 5:13 nos ensina: está alguém entre vós aflito? Ore. A aflição nos leva para um nível de oração mais profundo, mais sincero e mais intenso. Se você tem chorado na presença de Deus, saiba que cada lágrima está sendo recolhida por Ele e nenhuma oração sua está sendo ignorada. O sofrimento nos leva para um relacionamento mais profundo com Deus. Se você sente que está no meio de uma tempestade, aproveite esse tempo para buscar mais a Deus. Fortaleça sua vida de oração. Lembre-se de que Deus está mais perto do que você imagina. Agora que entendemos isso, vamos ver como Deus usa o sofrimento como uma ponte para nos promover a um novo nível. O sofrimento é a ponte para a sua promoção. O que você está passando hoje não é o seu fim. É apenas um caminho que Deus está usando para te levar a um novo nível. Muitas pessoas olham para o sofrimento como um atraso, mas na verdade, ele é um preparo. Deus não desperdiça dor. Ele usa cada processo para te fortalecer e te colocar exatamente onde você precisa estar. Se você sente que não aguenta mais essa luta, saiba que sua promoção está mais perto do que você imagina. Antes da promoção, vem o processo. Se olharmos para a Bíblia, veremos um padrão. Antes de Deus promover alguém, Ele sempre passa essa pessoa pelo teste da resistência. José foi vendido como escravo e preso injustamente antes de se tornar governador do Egito. Davi foi perseguido por anos antes de ser coroado rei de Israel. Jesus passou pelo sofrimento da cruz antes de ser exaltado acima de todo nome. Se você está passando por um tempo difícil, é porque Deus está te preparando para algo grande. Salmos 66:10-12 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste tribulações sobre as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Isso significa que o processo pode ser doloroso, mas o final dele é abundância. O processo está moldando você para o seu destino.
O sofrimento não é um castigo, é um treinamento. Deus está desenvolvendo em você força, maturidade e caráter para que você possa sustentar o que Ele vai te entregar. Se José tivesse ido direto para o trono sem passar pela prisão, ele não teria sabedoria para governar. Se Davi tivesse recebido a coroa sem enfrentar batalhas, ele não teria se tornado um rei justo. O que Deus tem para você é grande demais para ser entregue sem preparo. Se você está passando por um processo difícil, Deus está te moldando para um propósito maior do que você imagina. 3. Depois do processo, vem a promoção. Nenhuma luta dura para sempre. Todo processo tem um fim, e depois dele vem o cumprimento da promessa. Pedro 5,10 nos lembra: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá." Ou seja, o sofrimento pode durar por um tempo, mas a sua recompensa está garantida. Se você está no meio da luta, saiba que sua promoção está próxima. Se você sente que não aguenta mais esse processo, entenda que Deus está te preparando para algo maior. Lembre-se de que todo sofrimento tem um prazo de validade. Aguente firme, porque a sua promoção está chegando. Agora que entendemos isso, vamos concluir essa mensagem com um chamado para colocar tudo isso em prática. Agora você sabe que o sofrimento não é o fim. Ele é a preparação para algo maior. Deus nunca permite um processo sem um propósito. E se você está passando por essa fase difícil, é porque Ele está te moldando para a promoção que está chegando. Se essa palavra falou com você, comente aqui. Eu creio que meu processo vai me promover. Quero saber quem está decidido a confiar em Deus até o fim. Antes de sair, não se esqueça. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que o processo não é para destruir, mas para promover. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, Deus nunca erra, e o que Ele tem para você é maior do que você imagina.